como os olhos do leão. Bom dia para quem eu não vi. Bom dia. Que bom que você tá aqui, tá? Já convida outras pessoas para que estejam aqui conosco, para que nós possamos ser canais de Deus para a vida dessas pessoas. Quantas pessoas precisam de uma palavra? Ontem nós ministramos a respeito de identidade, ser filhas, ser filha nesse lugar. Satanás, ele não tem nenhum problema com servos, e nem com os trabalhadores, e nem com os escravos. Mas o problema dele é com os filhos. Ele queria se parecer com Deus. Ele queria ser imagem e semelhança do Criador, e ele não era. E o próprio Deus criou eu e você como imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós somos filhos da família de Deus. E isso já é uma maneira, já é uma forma como o inimigo nos odeia e quer que nós venhamos nos perder em meio à caminhada, que a gente desista dos planos, dos projetos de Deus. E uma das estratégias que ele vai usar para paralisar você é o medo. Uma das estratégias que ele vai utilizar para paralisar você são as meias verdades. A mentira a gente vê com muita rapidez, né? A gente percebe, isso aqui é mentira, né? É muito claro. Quando alguém mente, quando alguma coisa é mentira, às vezes é tão claro aquilo que você fala, meu Deus. Agora, quando você utiliza, quando o inimigo utiliza da meia-verdade, ele faz com que o seu coração fique em dúvida. Você fala assim, peraí, é mentira, é verdade, como é isso? Então, são o meio termo, aonde o inimigo ele vai trabalhar com isso para que você não se posicione, tá? A palavra de Deus hoje é em 2 Coríntios, o capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 3 em diante. Vão ler comigo. A palavra de Deus diz assim: Pois embora vivamos como homens, segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas. Contrárias, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, nos enche com a tua presença, Pai, para que nós possamos aprender e ser orientados pelo Senhor, no nome de Jesus. Queridos, essa palavra, ela fala a respeito de combater, né, um combate, só que não com padrões humanos, não como todo mundo está fazendo, não nos movimentar segundo aquilo que a nossa carne fala e segundo muitas vezes os padrões de mentalidade que está estabelecido diante das pessoas. Mas nós precisamos aprender que a nossa luta, ela não é contra pessoas. Não é contra pessoas. É contra potestades, principados que estão nas regiões, né, celestiais aí.
E existe uma guerra no reino espiritual. Teve uma bispa que veio aqui ministrar, e eu vi outro dia um rios dela, que ela falou bem assim: nasceu, tá alistado. Nasceu, você já tá alistado. E muitas pessoas, elas estão em meio à guerra, elas estão em meio a esse emaranhado de guerra espiritual. Meninas, fiquem aí que eu vou rapidinho aqui no sistema do celular trocar de internet, porque pra mim a internet tá paralisando toda hora. Já primeiro me fala aí, pra você está paralisando? Tá parando ou não? Só me fala aí, pra eu ter essa noção. Porque pra mim tá dando pausa, né? Hoje a internet realmente, ela não tá... Sim, pronto. Então fica aí, eu vou trocar de internet aqui e volto pro mesmo vídeo, tá bom? E voltamos, oremos pra esse negócio não parar, tá bom? Então, eu tava falando, né, que a bispa, eu vi ela falando, nasceu, você tá alistado. Então, e muitas pessoas, elas estão em meio à guerra, mas ela está sendo bombardeada por todos os lados, mas ela não se deu conta que ela está na guerra. Ela não se deu conta que ela precisa lutar. Ela precisa se posicionar. Ela não se deu conta disso. Precisa lutar, que precisa se posicionar no reino espiritual. E a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. E a gente precisa trazer essa consciência o tempo inteiro. Porque senão a gente começa a lutar contra pessoas. A gente começa a degladiar, né, contra pessoas, ao invés de se posicionar contra Satanás e seus demônios. Então, essa palavra que nós lemos aqui fala assim, olha, embora nós sejamos homens e vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. A nossa luta não vai ser segundo aquilo que todo mundo está fazendo. A nossa luta não vai ser conforme as pessoas estão se posicionando. Mas as armas que nós vamos lutar não são humanas. Contrárias. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. E assim a gente destrói todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, o que Deus está ministrando? Que a guerra, muitas vezes aqui, queridos, ela vai vir aqui, ó, o campo de batalha na sua vida é na sua mente. O campo de batalha na sua vida é na sua mente. Se você perder aqui, você perde aqui fora. E às vezes nós estamos lutando o tempo inteiro aqui fora. Às vezes nós estamos o tempo inteiro gerando essa guerra aqui fora. A gente tentando vencer guerras o tempo inteiro fora. Só que nós precisamos ficar atentos. Quais são as guerras que estão internamente dentro de mim? Quais são os padrões de pensamentos continuados que eu tenho tido? Porque tem pessoas aqui que estão com um padrão de pensamento de tristeza profunda, de aflição profunda, de ansiedade, de pânico, de angústia. Pessoas que têm sido bombardeadas, não apenas fora, mas dentro. E esse é o maior problema. Porque, queridos, quando uma embarcação afunda, não é porque a água está batendo do lado de fora. Não é porque ela está sendo lançada de um lado para o outro, não. Quando uma embarcação afunda, é porque a água entrou dentro da embarcação. A embarcação só afunda quando a água toma conta dessa embarcação.
Tem um filme que eu assisti de uma adolescente chamada A Destemida. Depois você vai lá e assiste. É muito bom o filme, tem muita lição de vida lá, né? E é um filme de uma história verídica de uma adolescente que ela decide sozinha ela ser adolescente, a jovem, a pessoa mais nova do mundo a atravessar, né, uma quantidade de quilômetros e uma área específica aonde muito marinheiro, sabe, com muita competência não deu conta de atravessar. E essa menina foi sozinha. Em um determinado momento do filme, as ondas são tão gigantescas que a onda vem e coloca essa menina a uma profundidade. O barco afunda completamente. O barco da menina afunda completamente. Só que o barco dela tinha um tipo de blindagem que a água ela não entrou completamente. Ou seja, o barco foi lá no fundo, foi lançado lá no fundo, mas veio outra onda e levantou novamente aquele barco. E a menina não afundou, por quê? Porque a água não invadiu dentro da embarcação, porque tinha uma blindagem naquela embarcação. Inclusive, ela tinha passado um momento de tanto impacto que aquela blindagem já tinha ali desgastado um pouco. Então entrou um pouquinho, estava já minando aquela água. E essa blindagem, queridos, é a blindagem de Deus na nossa vida. Essa blindagem é a blindagem de você aprender a levar cativo todos os seus pensamentos e torná-lo obediente a Cristo. É você governar. Essa blindagem, queridos, é o governo da mente. Nós precisamos aprender a governar a nossa mente. Nós precisamos aprender a lutar no reino espiritual. Nós precisamos aprender a dizer: cala a boca, Satanás. Cala a boca. Mentiroso. Não vou ouvir. É mentira. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Quantas vezes, queridas, vocês têm ouvido a voz do inimigo dizendo para você: não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você não vai dar conta. Você não consegue. Nem adianta. Quantas vezes parece que tem uma voz aqui, ó, parecendo um Zé Curubu o tempo inteiro, ministrando para você. Só que você precisa aquietar o seu coração para aprender a ouvir uma voz muito mais poderosa, que é a voz do próprio Deus, que é a voz que te direciona, que te orienta, que te capacita, que diz para você: eu sou contigo. Seja forte e corajosa, não temas, não desanimes. E nós precisamos nos posicionar, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas aqui que estão na guerra, que estão na jornada de muitas batalhas. E você está sendo bombardeada por todos os lados. E em meio ao bombardeio você tá assim, ó. Tipo, tô alistada, tô na guerra, mas eu não tô fazendo nada em meio a essa guerra. E eu fico olhando que tem pessoas que não gostam de falar do inimigo, não gostam. Ai, não, eu não falo. Eu não gosto nem de falar dele. Ok. Mas se você não souber como ele age, se você não souber as artimanhas que ele utiliza, você vai ficar no meio do caminho. Ele vai abater você. Ele vai afundar a sua embarcação. Se você não ficar atenta como ele se articula.
Queridos, eu estou indo fazer uma imersão fora do país. Quem conhece a imersão sabe o nível de impacto que ela pode gerar na vida das pessoas. Pessoas que foram libertas, restauradas, pessoas que saíram do manicômio, pessoas que tomaram decisões, pessoas que resgataram a família, casamento. Eu sei com o que eu trabalho, eu sei a oportunidade que Deus me deu de trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E eu tô indo para uma nação diferente, para um território diferente. Deus já começou a mostrar. Olha, vai se alinhando, organiza isso. Deus começou a mostrar. Sumaí, eu quero você orando manhã, tarde, noite. Sumaí, eu quero isso. Vai por aqui, se alinha aqui. Porque minha luta, e a sua também, não é contra carne nem sangue. Mas Deus mostrou no reino espiritual já o que está nos aguardando lá. Uma nuvem de inimigos para tentar paralisar aquilo que Deus vai fazer. Deus quer fazer, não, Deus vai fazer. E o inimigo, ele vem com a artimanha do medo, com a artimanha da paralisação. O inimigo, queridos, ele trabalha o tempo inteiro com desmotivação, com medo. Ele trabalha o tempo inteiro com tristeza. Sumaí, a emoção tristeza é ruim? Não, não é ruim não. Tem dias que eu choro, tem dias que eu clamo ao Senhor, tem dias que eu me derramo na presença de Deus, mas eu não permaneço triste. Porque a palavra de Deus, ela diz que a alegria do Senhor que é a minha força, não é a tristeza. Então, às vezes, eu sou intencional em adentrar em um lugar de alegria. Não porque tudo mudou, mas porque a alegria do Senhor é a minha força. Tende por toda alegria quando passares por tribulação. Creia que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil em meio à guerra, em meio à luta. Você levantar as suas mãos e você dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu exalto o teu nome, eu bendigo a tua presença. Eu não sei nem qual é o próximo passo que eu vou dar, mas eu exalto o teu nome e eu bendigo a tua presença. Queridos, adoração é uma arma espiritual. Nós precisamos entender de armas espirituais, porque as armas que nós lutamos não são humanas. Às vezes a gente está tentando lutar guerras espirituais com armas humanas, com estratégias humanas. E nós precisamos entender que as nossas armas não são humanas. Elas são poderosas em Deus para desarticular o reino de Satanás e seus demônios. Elas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. E essa fortaleza muitas vezes foi estabelecida onde? Aqui, aqui dentro. A maior transformação, minhas irmãs, que vocês podem viver é na sua mente. Quantas de vocês não estão vivendo os planos de Deus, os projetos de Deus, o propósito de Deus? Quantas de vocês estão à deriva, sendo lançadas de um lado para o outro? Porque não conhecem a palavra na prática. Às vezes você conhece na teoria, mas você não conhece na prática. Porque não conhece o poder de Deus. Porque não conhece a face de um Deus que trabalha em favor da tua vida. Quantos estão sendo lançados de um lado para o outro porque não se posiciona e diz: fora, diabo, da minha casa, no nome de Jesus. Fora! Quantos estão à deriva? Porque não tem postura e posicionamento no reino espiritual. Queridos, o céu não age.
Ah, porque eu tenho uma necessidade. O mundo inteiro tem uma necessidade. O mundo inteiro tem uma necessidade. O céu não age, ele reage à nossa postura, o nosso posicionamento, a nossa fé, a nossa ousadia. O céu reage. Aquilo que você se movimenta, o reino espiritual, queridos, é movimentado por armas espirituais. E se nós não conhecemos, nós não nos movemos. Quantas pessoas o diabo está açoitando ela dentro da casa dela? Açoitando, bagunçando, trazendo contenda, confusão. E você assiste a guerra. Você é alguém que assiste a guerra. Mas Deus não nos chamou para assistir a guerra, não. Deus nos chamou para nos posicionar diante dela. E as nossas armas não são carnais, são espirituais. Temos armas como oração. E dentro da oração, queridos, nós temos diversas e multimaneiras de orar. Quando você ora uma oração de adoração, isso é arma de guerra. Isso é arma de guerra, não se engane. Quando você levanta as suas mãos e você começa a fazer orações de louvores, de honra, de glorificação no nome de Jesus, meu irmão, primeiro você abre os céus. O reino espiritual se move. Você se movimenta no reino espiritual. Eu quero ver alguém que adora, que exalta, que engrandece o nome de Jesus. Que demônio que vai ficar ali assistindo? Ele não quer saber disso. Ele gosta de murmuração, ele gosta de reclamação. Ele gosta de lamúria, de lamento. Ele gosta do vitimismo. Tem pena de mim, ou dó de mim. E durante muitos anos eu tive pena de mim mesma. Quero contar pra vocês. Durante muitos anos, mas eu apanhei. Nesse tal de reino espiritual, eu apanhei com força. Apanhei. Eu assisti a guerra. Primeiro, a ambiência que eu estava, eles não falavam de guerra espiritual, eles não falavam de diabo, de Satanás e seus demônios, eles nem falam essa palavra, eles falam o inimigo, eles têm tanto medo que eles falam o inimigo. E eu fui chamada para libertação. Desde criança, Satanás, ele me afrontava. Quando eu era criança, ele me assombrava o tempo inteiro. Por quê? Eu via ele nos quadros, eu via ele nas estátuas, eu via ele nos lugares, eu via ele nos ambientes, eu via ele nas pessoas. Então ele me assombrava, porque eu ficava assombrada. Eu lembro que minha mãe tinha uma estátua, tipo aqueles negócios de jardim, e eu via, mas eu via muito claramente, não era uma coisa de imaginação, não. Aí teve um dia que eu fui lá e pá! Joguei aquela estátua no chão. Mas eu fui assombrada a minha infância inteirinha pelos demônios. Agora eu adulta, eu assombro eles. Eu assombro. Acabou. E olha como o inimigo é. Muitas vezes ele nos coloca em ambientes onde a gente não pode potencializar o nosso chamado. Meu chamado é de libertação. Eu fui para um lugar que nem fala. Que eles têm medo. Eles não falam de jeito nenhum, negócio de expulsar demônio, esses negócios. Não. E eu fiquei muitos anos nessa ambiência. E você, às vezes, queridos, dentro da sua própria casa, você precisa aprender a limpar a sua casa. Dizer fora toda a confusão. Eu tenho orado no horário de meio-dia. E eu tenho dado decretos. Toda a mortandade fora. Todo espírito que assola ao meio-dia fora, em nome de Jesus. Toda mentira, todo engano, toda confusão, toda opressão. Tudo que está se levantando nesse momento contrário. A minha casa, minha vida, minha família, meus negócios. Aquilo que Deus quer fazer.
a vida dos meus alunos fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E muitas vezes, queridos, nós precisamos nos levantar. Às vezes a gente entra num lugar, ó, de comodismo, de mornidão. Às vezes a gente entra em um lugar de apatia, de indiferença. E o negócio tá quebrando ali. E você, Você fica assim, ó. Você não se atenta que, peraí, eu tô apanhando na guerra e eu preciso me levantar. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, levanta. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, levanta. Levanta, usa armas espirituais que eu já lhe entreguei. Oração é arma espiritual. Jejum é arma espiritual. Declaração da palavra é arma espiritual. Louvor, adoração é arma espiritual. Quando você lê a palavra, quando você aprende, quando você para de ser alguém que só fica ouvindo o que os outros estão falando, mas senta, medita na palavra. Essa semana eu ministrei aqui a respeito do Salmo 37. Desde aquele dia que eu estou meditando no Salmo 37. Desde aquele dia. Entrega seu caminho ao Senhor, Sumaí, confia nele, tudo ele fará. Isso é arma espiritual, porque eu estou trazendo à memória uma palavra rema que ele entregou. Eu estou trazendo à memória o que ele disse e não o que o inimigo está falando. Mas muitas pessoas, elas estão perdendo a guerra aqui, ó. A batalha, o campo de batalha na mente, elas estão perdendo essa guerra aqui. Elas estão reverberando aquilo que o inimigo tem falado. E elas estão patinando em meio à guerra. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para você parar de patinar em meio à guerra. Mas que você se levanta para que você possa tornar todo o pensamento cativo a Cristo. A partir de hoje, nunca mais você vai dizer, mas eu não tenho governo, mas eu não tenho controle, mas eu não controlo o que eu penso. Governa. Governa. Só para você ter ideia, eu vou te ensinar uma estratégia, hoje, aqui, agora, que você vai começar a governar o que você pensa. Não tem como você pensar uma coisa e você falar outra. Isso aqui gera um embate na sua mente. Gera um embate. Vamos fazer um teste aí agora. Tenta contar comigo até 10 e ao mesmo tempo pensar em uma coisa negativa. Tenta contar até 10 e ao mesmo tempo pensar numa coisa negativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sua mente até quer ir, mas ela não vai, porque ela tem que obedecer a fala. A fala é o leme, ela dá direção para a sua vida. Isso quer dizer, ela primeiro dá direção ao seu pensamento. Quando a fala é o leme da sua embarcação. Ela dá direção à sua mente. A sua mente, o que você pensa, dá direção aos seus sentimentos. E o que você sente reverbera nesses sentimentos repetidamente. Vai construindo crenças. As suas crenças faz você agir. E as suas ações geram seus resultados. Se você tem resultados ruins e você está o tempo inteiro em guerras que você só está perdendo, é porque a primeira derrota está saindo da sua boca. Se você está em situações que o tempo inteiro você está perdendo batalhas, a primeira batalha que você está perdendo é a que está saindo da sua boca, porque esse aqui é o leme que está governando a sua vida. Você precisa ficar atento, porque a palavra de Deus, ela diz que as nossas armas, as armas com as quais nós lutamos, não são humanas, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E destruímos todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Falsas informações, meias verdades, para te manter prisioneiro, para torná-lo
obediente a Cristo, para tornar todo pensamento obediente a Cristo. Você precisa aprender a que os seus pensamentos sejam pensamentos obedientes à palavra de Deus, conectados com a palavra de Deus, com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus direciona, com aquilo que Deus dá destino. E que nessa manhã, no nome de Jesus, se você entrou aqui e você está vivendo muitas guerras, você está dentro de muitas guerras na tua vida. Tem horas que a gente só precisa tomar uma decisão. E uma decisão é utilizar as armas que Deus me entregou. Talvez você seja alguém que esteja assistindo a guerra. Talvez você seja alguém que fala assim, olha, eu tô aqui e eu tô esperando Deus agir. E Deus te trouxe aqui para dizer assim, olha, você precisa se mover do lugar onde você está e utilizar das estratégias que eu já te entreguei. Muitas vezes, queridos, Deus, ele quer operar na nossa vida, ele quer agir na nossa vida. Só que nós precisamos aprender a cooperar com Deus. Cooperar com Deus. E eu já disse para você que você não precisa ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Mas ele quer. Não é que ele precisa, ele quer a sua cooperação. E eu vou dizer para você, de verdade, muitas pessoas têm necessidades nesse mundo. Se você conversar com todas as pessoas que você conhece, cada uma tem uma necessidade. E cada pessoa tem necessidades específicas. Só que, se você começar a fazer uma pesquisa de campo, você vai ver que a maioria dessas pessoas, elas não estão lutando de forma nenhuma. Ou elas estão lutando da maneira errada. Ou elas estão lutando contra a carne e contra o sangue. Elas estão lutando contra pessoas. Ou ela é tão ignorante a respeito que ela está paralisada. Ela não luta a respeito de nada. Ela está em meio à guerra e sendo bombardeada para todos os lados. E Deus te trouxe aqui para trazer consciência para você. Deus te trouxe aqui para poder te conduzir, para que você aprenda a lutar com armas espirituais, para que você saiba, não é seu chefe que é o seu problema, não é o seu marido, não é os seus filhos. A guerra não é contra eles. A guerra está no reino espiritual, contra demônios, contra principados e potestades. E você precisa entender que você tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade que foi dada pelo próprio Deus. E na autoridade do nome de Jesus, você vai se posicionar na sua casa hoje. Na autoridade do nome de Jesus, você vai começar a utilizar das armas espirituais. Na autoridade do nome de Jesus, você vai começar a orar na sua casa. Você vai começar a se posicionar na sua casa. Você vai começar a declarar a palavra na sua casa. Na autoridade do nome de Jesus, você vai começar a encher esse ambiente de louvores, de adoração. E você vai se posicionar no reino espiritual de uma forma que você nunca se posicionou. Tá vivendo guerra com os filhos? Acorda na madrugada. Vai lá, ó, bota óleo na cabeça, põe óleo no peito e começa a orar. Ora. Vai, ó, quietinha na ponta do pé. Ó, quietinho. E ora, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda a opressão, tudo aquilo que tem se levantado. Vai nos travesseiros, ó. Passa ali, unge e declara, Senhor, todas as vezes que os meus filhos deitarem nesse lugar, que o Senhor renove a mentalidade deles, que o Senhor quebre toda a opressão, que o Senhor lance por terra, Pai, tudo aquilo que tem oprimido a vida dos nossos filhos. Queridos, nós estamos em uma guerra. O diabo não está brincando de ser diabo. E pensa num bicho trabalhador. Pensa.
Não dorme, não para, trabalha o tempo inteiro para matar, para roubar e para destruir. E muitas vezes ele está matando, roubando e destruindo na sua frente e você não se posiciona. Inclusive, muitas vezes ele está falando com você o tempo inteiro e você tem concordado com essa voz ao invés de dizer cala a boca. Ontem eu disse para ele. Ontem ele veio aqui conversar comigo, Satanás veio, ele fala. Eu falei, cala a boca, mentiroso, e volta pro lugar onde você veio, fora da minha casa, fora. Eu não quero ouvir. Eu vou ouvir o que o Senhor disse. E ele disse, seja forte e corajosa. Não te mandei eu. Seja forte e corajosa. Eu sou contigo por onde você andar. Por onde você andar. Não é só em São Paulo, não é só em Porto Seguro, não é só no Rio de Janeiro, não é só em Goiânia, não é só nas cidades circunvizinhas. Eu sou contigo por onde você andar. E aí, guerra espiritual é você aprender a calar a voz de Satanás e aprender a ouvir a voz de Deus. Sumaí, onde você aprendeu isso? Com Jesus. Jesus estava no deserto e Satanás falou para ele, se tu és o filho de Deus, colocou dúvida no coração dele. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus disse para ele, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus lutou. Ali é guerra espiritual. Aquilo que Jesus viveu no período ali daquele jejum, de finalização daquele jejum, é guerra espiritual. Coisas que nós vivemos todo dia, mas ao invés de ser imitadores de Cristo, a gente vai se passando pela vida. A gente vai adentrando nas meias verdades. A gente não se posiciona. E a gente fica ouvindo essa voz como se fosse normal, natural. A gente acha até que é eu. Ah, não, é eu que estou pensando. Às vezes o inimigo está soprando no seu ouvido. Quantas pessoas, queridos... Olha, eu tive um dia que o diabo falou comigo muito claramente. Se joga aqui, ó, desse prédio. Nada que você faz dá certo. Olha o tanto que você trabalha, olha o tanto que você se empenha. Eu já contei pra vocês a história aonde eu fui expulsar um demônio e ele falou assim, seu Deus não tem poder não. O diabo falou comigo, seu Deus não tem poder não. Onde você mora? No buraco que você mora. Ele sabia até onde eu morava. Olha o buraco que você mora. Cadê a sua casa? Que ele falou que ia te dar. Cadê ela? E eu falei assim, oh, meu Deus, pode fazer nascer uma casa aqui agora. Ele falou, nada. Seu Deus não tem poder, mas eu tenho poder. Ele falou, chove agora, você vai ver. Eu vou mandar chover. O diabo falando comigo. E a pessoa acha que isso é sonho. Não é sonho, queridos. Eu estava expulsando o demônio de uma pessoa. E o demônio começou a conversar comigo. E me afrontar. Porque ele vem para te afrontar. Ele vem para te amedrontar. Ele vem para te paralisar. Ele vem para dizer, Deus não é contigo. Deus te abandonou. O que adianta buscar? É assim que ele fala. É assim que ele fala. Você está buscando e nada dá certo. Quantas pessoas, queridos, começaram a orar, começaram a declarar a palavra, começaram a buscar o Senhor. E a guerra aumentou porque estratégia do reino espiritual. Estratégia do inimigo. Para quê? Para você pensar. Antes, quando eu não buscava, estava ruim, mas não estava tão ruim. Mas agora que eu estou buscando mais ainda, piorou tudo. Por quê? Ele vai primeiro te apertar. Para quê? Para você desistir no meio do caminho. Porque ele sabe que alguém que conhece o poder da oração é muito perigosa. Alguém que conhece o poder da declaração da palavra é muito perigosa. Alguém que conhece a estratégia, como ele trabalha, como ele é sorrateiro, é muito perigoso. Então ele está o tempo inteiro rodeando você. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas o leão, ele está ao nosso derredor. O leão, Satanás, está ao nosso derredor.
Ele está rugindo e bramando, buscando a quem ele possa tragar. Ele está o tempo inteiro ao nosso derredor, buscando uma brecha para poder nos abater em meio à guerra. E quantas pessoas ficaram no meio do caminho? Quantas pessoas se perderam em meio à jornada? Quantas pessoas foram apanhando e estão abatidas de tanto que apanharam? Quantas pessoas não se posicionaram como Jesus? Jesus se posicionou. Queridos, Jesus é o nosso principal modelo. A nossa principal modelagem. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer o que ele faria. Qual seria a sua decisão? Qual seria a sua postura? Ele é a nossa maior modelagem. Ele é a nossa maior modelagem. Como que ele responde? Já tive essa sensação, olha a Cris falando, de quando eu começo a orar e buscar, quanto mais fé eu tenho, mais difícil fica. Exatamente. Por quê? Ele vai te oprimir para você recuar. E qual é a maioria das atitudes que as pessoas fazem? Elas recuam. Elas não rompem essa barreira. Elas não conseguem romper essa barreira, porque é muita pressão. E aí você recua. É como alguém que começa a mergulhar mais profundo na presença de Deus. Querido, as águas mais profundas, elas têm mais pressão. Se você voar mais alto, lá em cima, os ventos são mais fortes. Lá tem mais pressão atmosférica. Então, todas as vezes que você vai para uma busca maior, a pressão vai vir para te fazer recuar, para você voltar para o mesmo lugar. Por isso que você precisa entender essas estratégias, porque quando eu entendo, eu vou romper. Quando eu entendo, eu vou romper. Todas as vezes que eu falo, vou fazer imersão, vou fazer mentoria, o reino espiritual se move contrariamente de uma forma impactante. Você não tem ideia. Tanto que a minha família já sabe, né? De acontecer várias coisas sem pé e sem cabeça. E assim, todo mundo já fica atento. Só que a gente está orando, jejuando, buscando e se posicionando. E aí, quando a imersão chega, você vê o desatar aquilo que Deus ia fazer. Agora, se eu desistisse no meio do caminho, pergunta pra mim isso, mas você já teve vontade de desistir? Muitas vezes. Mas aí, ao invés de ouvir a voz que diz pra mim, desiste. Olha o tanto de trabalho. Desiste. É melhor desistir. Eu ouço a voz do Senhor. Eu calo essa voz, eu falo, cala a boca. Fora. Fora da minha vida, fora da minha casa, fora da minha família. Aparta-te de mim. E eu corro para o meu lugar, para eu ouvir a voz do Senhor. Continua. Persevera. Se você não desistir, você vai ver o que eu vou fazer. Seja forte, seja corajosa. E nós precisamos aprender a lutar com as armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para destruir crenças que talvez foram construídas dentro de nós durante toda a nossa jornada. E para destruir toda argumentação e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento obediente a Cristo. A Cristo. E eu creio, queridos, que Deus está te sacudindo aqui hoje, dizendo, minha filha, se levanta. Eu te alistei, se levante e se posicione. Tenha uma postura diferente em meio a essa guerra que você está vivendo. Utilize as armas que eu já te entreguei. E Deus está te trazendo consciência aqui nessa manhã. Que muitas vezes que você tentou buscar o Senhor, tentou se posicionar com uma postura diferente. Você foi bombardeada e você sabe disso. Você foi bombardeada e o que você fez?
você recuou. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã, eu não quero que você recue. Eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Não é para recuar, é para permanecer. Quando as guerras se levantarem, quando as pessoas se levantarem contra você, você vai olhar para elas e você vai entender. Eu não estou lutando contra pessoas. Eu não estou lutando contra esse parente meu. Mas eu me posiciono no reino espiritual. E aí você vai para o lugar da oração e você vai dizer, diabo que está usando a vida de fulano, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai da vida dela agora. Eu declaro libertação sobre a vida dessa pessoa. E ao invés de vencer o mal com o mal, você vence o mal com o bem. Você se posicione. Se posicione. Deus está te trazendo aqui hoje para que você se posicione. E uma das posturas e posicionamentos, queridos, que você precisa começar é por meio da sua boca. Eu não canso de falar isso. A maior transformação que eu vivi na minha vida, em todos os aspectos, começou na minha boca. Quando eu aprendi a falar diferente, eu comecei a pensar diferente, eu comecei a sentir diferente, eu construí crenças diferentes e eu comecei a agir diferente e ter resultados diferentes. A mudança da sua mentalidade. Guarda a sua mentalidade. Não ouça todo mundo, não ouve qualquer coisa. Guarda a sua mentalidade, guarda a sua mente em Deus, guarde a sua mente na palavra. Se não está fortalecendo a sua fé, sai dessa ambiência. Vá para ambiências que fortaleçam a sua fé. Por que a gente está dando nome para esse momento, um momento de fé? Porque eu sou uma pessoa de fé. Eu vivo pela fé, a minha vida é de fé. A roupa que eu visto é de fé, o sapato que eu calço é de fé, a minha casa é de fé. Tudo que eu tenho é de fé, a minha família é de fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. E eu preciso ter uma boca fervorosa no nome de Jesus. Entende? E eu preciso me posicionar. E uma das primeiras posturas e posicionamento é aqui. Eu tô tão cansada, sabe? Eu sei que ele tem promessas para minha vida, mas tantas batalhas todos os dias. Dias que me pergunto por que Deus me pôs no mundo. Ontem mesmo sofri um acidente e não teve ferimentos. Glória a Jesus. E se você está sofrendo tantos embates, talvez seja o tamanho do seu chamado. E aí você vai precisar trabalhar com essa mudança de mentalidade. Porque é muito claro que você ainda está reverberando em um lugar que eu reverberava. No porquê Deus? Porquê Deus? Entende? Eu já vivi esse lugar. E eu me sentia a filha menos amada. Sabe por onde você vai começar, Cris? Pela palavra de ontem. Vai na palavra de ontem, lá no YouTube, ouve ela, identidade. Isso mas já ouve de novo. Identidade. E você vai fazer o que eu falei no meu story. Quem não viu meu story ainda, corre lá e vê meu story. O que eu fiz de uma forma prática. Porque, queridos, nós precisamos aprender a colocar a palavra em prática. A palavra em prática. Ouvir a palavra não muda a sua vida. Nós estamos falando aqui hoje de batalha espiritual, de guerra espiritual, de estratégias do inimigo, como ele se levanta, a batalha que ele tem gerado na sua mente, que você precisa se posicionar, você precisa aprender a mandar o diabo calar a boca, você precisa dar ordem para o diabo sair da sua casa, você precisa se posicionar, você precisa ser uma pessoa que aprende que você tem autoridade sobre o reino espiritual. Você precisa começar a expulsar demônios da sua vida, da sua casa, da sua família. Você precisa tomar o seu lugar de autoridade. Eu estou ministrando aqui. Só que aí você pode ir embora, fechar essa live e você simplesmente não utilizar nenhuma das armas que eu estou dizendo para você utilizar.
Você pode ser uma pessoa que não faz um jejum, que não ora, que não expulsa os demônios, que está se levantando, a confusão. Queridos, tem momentos que é momento da gente clamar. E tem momentos que é momento da gente ordenar. Presta atenção nisso. E eu vou terminar. Tem momentos que é momento da gente clamar. E tem momentos que é momento da gente ordenar. E tem momentos que é momento de você agir. Presta atenção. Porque tem pessoas que ela tá no momento de orar, ela tá ordenando. Mas aí ela tá no momento de ordenar, ela tá orando. Deus falou assim, você tá orando por quê, Moisés? Por que você tá clamando a mim? Então tem momentos, queridos, que é momento de orar, mas tem momentos que é momento de ordenar. Pobreza fora da minha vida. Fora. Tem momentos que é momento de ordenar. E tem momentos, queridos, que é momento de você agir, orientada, guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Tem momentos que é momento de você agir, que é momento de você fazer, que é momento de você dar passos, que é momento de você sair do lugar. Tem momentos que você vai precisar discernir no Espírito. Porque tem pessoas que vai passar uma vida clamando, mas Deus está dizendo, minha filha, ordena, ordena. E ela está lá clamando, Deus, Deus, Deus. E Deus, minha filha, é para você ordenar. Dê ordem. Dê ordem para o monte. Dê ordem para os demônios. Dê ordem para as mudanças. Tempo de ordenar, você está clamando. Tem momentos que você está clamando, Deus fala assim, minha filha, é para agir agora. Toma postura, toma posicionamento. Age, fala, se posicione. Então que nessa manhã, queridos, você coloque a palavra de Deus em prática. Prática. Aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a alguém que construiu sua casa na rocha. E a ventania vem, vem mesmo. Luta vem, não tem pra onde. Eu sou uma matadora de gigante. Uma resolvedora de problemas. Matadora de gigante, resolvedora de problemas. Tem luta, tem adversidades. Mas o Deus, que é o meu Deus, que é o meu Pai, Ele é maior que toda luta, que todo problema, que toda adversidade. E é por isso que eu não temerei. E é por isso que eu vou ficar firme. E é por isso que eu vou para o lugar da oração, para que eu ouça o tempo certo, para que eu tenha discernimento em Deus. Qual é a hora de clamar? Qual é a hora de dar ordem? E qual é a hora de agir? Que nessa manhã você coloque essa palavra em prática. E que você se atente. Em qual momento você se encontra. A arma espiritual que você precisa usar hoje é a arma espiritual de clamar, de adorar, de jejuar, de declarar a palavra. Qual é a arma espiritual que você precisa usar? A arma espiritual que você precisa usar é dar ordem, é se posicionar, é dizer fora, não aceito mais. As pessoas, elas acham que aquela oração de eu não aceito é para Deus. Não é para Deus não, queridos. Aquela oração de eu não aceito não é para Deus não. Aquela oração é para o problema. Jesus falou com a febre, febre fora. Jesus falou com a enfermidade fora. Você precisa aprender a falar com o problema. Você precisa aprender a falar com a dificuldade. Você precisa aprender a falar com o monte. Se você disser esse monte, lança-te no mar, sim será feito. Tem horas que você precisa dar ordens. Ordens. E tem horas que você precisa agir. Guiada pela presença de Deus. Isso é uma arma espiritual também. Às vezes Deus está dizendo, ó, você vai agir assim, ó.
Você vai falar isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer uma reunião com sua família. Você vai fazer um culto no lar. Toda sexta-feira. Ação. Você vai pegar essa meninada sua e você vai levar pra igreja. Ah, não quero ir. Vai todo mundo, bora. Arruma. Ação. Atitude. Postura. Posicionamento. Em nome de Jesus. Que você saia daqui renovada na sua fé. Para se posicionar. No nome de Jesus. Tem várias igrejas, Cris, que dá óleo ungido. Principalmente na Universal. Né? Mundial, Universal. Aquela do R.R. Soares. Gente, sumiu o nome. Como é que é? Não tô lembrada. E eu gosto muito do R.R. Soares. Ouvi ele a vida toda. Quando era criança, então, bebi toda a água ungida. Oh, Deus bonito! Queridos, quero lembrar pra vocês, tá bom? Vamos orar. Aqui não tem essas. Tu mora onde, Cris? Igreja da Graça. Igreja da Graça, é isso aí. Quadrangular também tem. Assembleia também tem, gente. Mas Sumaí, Internacional da Graça. Se você não encontrar, o que você vai fazer? Você vai pegar um óleo, compra um óleozinho de corpo ou um óleo de azeite. Eu prefiro de corpo porque é cheirosinho, né? Ou na internet, Cris, vende o óleo ungido e aí você só ora nele. Você pega e ora, Senhor. Gente, o óleo ungido não tem poder nenhum, tá bom? O que tem poder é a sua fé. É o que você acredita. Quem tem poder é a palavra de Deus. É o próprio Deus nas nossas vidas que manifesta o poder dele que opera em nós, né? Então, assim, mas isso é uma forma de você fazer um ato profético, uma simbologia, tá bom? Só para deixar essa consciência. Vamos orar. Senhor, nós oramos, queremos te agradecer por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela tua palavra. Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor tem nos conduzido, direcionado, e nessa manhã aqui nos ensina qual a hora de clamar, qual é a hora de ordenar, qual a hora de agir, quais são as armas espirituais que nós possamos usar em meio às batalhas que cada pessoa específica aqui tem vivido. O Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas, o Senhor sabe quem elas são, aonde elas estão, tudo que elas estão vivendo, que o teu Espírito Santo possa conduzi-las, Pai, por um caminho aplainado na tua presença. Que verdadeiramente, Senhor, essas pessoas possam ter experiências tão preciosas contigo, Pai, e que elas possam entender, ó Deus, que o céu, ó Deus, ele não age, mas ele reage às nossas ações aqui na terra, a ação de orar, de buscar, de jejuar, de se mover. Pai, todas as vezes que a gente se move em fé, ó Deus, o céu responde à nossa fé. E que nessa manhã o Senhor possa trazer credulidade nesse lugar, uma fé sobrenatural. Deus, e que o Senhor possa quebrar barreiras e empecilhos nessa manhã. E que toda obra que tem se levantado contrária à vida dessas mulheres, que possa cair por terra. E que o Senhor possa nessa manhã ungir as tuas filhas, ó Deus, com autoridade. Que o Senhor nessa manhã possa ungir as tuas filhas com autoridade, que elas saiam daqui, Pai. Ó Deus, cheias de autoridade para se posicionar nos seus lares, nas suas casas, com seus filhos, no casamento e em tudo que elas forem fazer, no nome de Jesus. Amém. E amém, e amém.